Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia 1º de janeiro, né? Primeiro vídeo do ano. Agora são exatamente 9 horas e 18 minutos aqui na grande e bela Cascavel. Nós temos agora 25 graus aqui em Cascavel. Gente, hoje nós temos Passando a Limpo e eu quero pensar um pouco sobre essa frase, né? Eu não creio. De vez em quando a gente encontra pessoas que dizem, eu não creio no inferno, eu não creio em Deus, eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio na Bíblia, eu não creio em nada. Eu às vezes fico pensando assim, como que deve ser complicado isso, né? A pessoa ele não crer em nada. Mas é interessante que a questão das coisas espirituais, se a gente crer ou não crer, isso não vai fazer diferença. Elas continuam existindo, né? Uma vez alguém me disse assim, eu não creio no inferno, né? Daí eu li a respeito desse lugar e a pessoa ficou assim, mas então assim, não muda nada. A pessoa não crê no inferno, não crê, mas que ele existe, né? Então assim, essas verdades, né, da palavra de Deus. Nós temos um caso de Tomé, né? Tomé era um dos discípulos de Jesus. Não era essa questão, né? Que ele não acreditava, não cria nessas coisas. Mas quando Jesus apareceu ressuscitado, ele não estava presente lá entre os discípulos. E quando eles contaram para ele que Jesus havia ressuscitado, ele disse, eu não acredito, né? E aqui em João capítulo 20 e o versículo 25 diz, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então eu citei esses casos aqui, gente, mas esse não era o problema de Tomé. Aqui ele está falando que não acreditava, que os discípulos tinham visto o Senhor Jesus. E se ele não visse essas provas ali, que ele menciona aqui, ele fala, de modo algum acreditarei. Passou alguns dias, Jesus estava ali novamente, e então chamou Tomé, né? E disse, versículo 27 do capítulo 20, põe aqui o seu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E depois nós temos, porque viste, creste, daí Tomé, ele foi chamado, né, como chamado a atenção, e Jesus, porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram, né? Então, essa questão do ver para crer, né? Nós, os cristãos, graças ao nosso bom Deus, que nós temos essa fé, nós não vimos e nós cremos. Nós cremos nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, que essa é a Palavra de Deus. Então, eu tenho aqui, essa é a Palavra de Deus. Então, eu quero que você, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece a ler, faz esse propósito esse ano em ler a Palavra de Deus. Comece a ler lá no Evangelho de João, comece a ler no Novo Testamento. Aprenda a respeito da palavra de Deus, né? E creia nesta palavra do Senhor. Ela é aquela que nos instrui, aquela que nos dirige, que nos guia. Leia a palavra de Deus, né? E creia, né, naquilo que ela está te dizendo. Gente, esse é o primeiro vídeo dos muitos que nós pretendemos, se Deus assim permitir. Que Deus esteja com vocês, esteja abençoando, tenha um bom dia, um bom final de semana. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Canal Despertai, o canal da família cristã. E o nosso grande abraço hoje vai para Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, cidade aqui próxima de Cascavel, no Paraná mesmo.
Assis, receba o nosso abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo.